A Escola de Frankfurt, fundada em 1924, era formada por filósofos e cientistas de cunho marxista. Seus principais integrantes eram Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e entre outros. Essa escola desenvolveu diversas teorias, mas a que trataremos mais especificamente é a indústria cultural. Em Dialética do Iluminismo, escrito em 1947, Adorno e Horkheimer definiram a indústria cultural como um sistema político e econômico que tem por finalidade produzir cultura de massa, ou seja, bens de cultura como filmes, livros, música popular, programas de TV e etc. Estes bens culturais funcionariam como mercadorias e como estratégia de controle social. Com isso, ao invés de contribuírem para formar cidadãos críticos, o que seria o papel da cultura e da arte, manteriam as pessoas alienadas da realidade. E logo veremos alguns exemplos práticos de como isso acontece. Meu nome é Kátia, tenho 47 anos, sou casada, tenho 2 filhas. Meu nome é Manuel, eu tenho 50 anos de idade. O que você acha sobre a indústria cultural? Você acha que é algo bom ou ruim? A indústria cultural, na minha opinião, é algo muito ruim, porque algumas pessoas, se aproveitam dessa indústria cultural para disseminar as ideias deles e fazer com que a população possa ser massa de manobra, ser manobrada do jeito que eles querem. Então, realmente não é uma coisa muito boa. Eu acredito que é ruim, porque eles trabalham na manipulação das pessoas, na manipulação das informações. Vanity. Definitely my favorite sin. Nossa, que interessante isso. Gostei disso. E o que você acha que aconteceu com a cultura quando houve uma democratização? Na primeira vista, assim, parece ser uma coisa boa, porque as pessoas que não tinham acesso à cultura passaram a ter através da televisão, os meios de comunicação de massa. Porém, se você observar bem, além da cultura ser nivelada por baixo, porque precisaram fazer uma linguagem mais fácil para eles entenderem, a intenção de massificar essa cultura não foi para atingir só as pessoas que não tinham acesso. Realmente, a intenção por detrás disso realmente é transformar as pessoas em massa de manobra, para que elas possam fazer aquilo que essa elite que manda nessa indústria cultural quer. Eu acho que a democratização ela trouxe uma abrangência maior, alcançando todos os níveis, toda a classe social, e isso tendo um controle maior e uma manipulação maior e um efeito muito maior no retorno para aqueles que estão usando essa ferramenta para ter os seus objetivos alcançados. Uma das primeiras formas de comunicação de massa mediadas por um veículo é identificada com o jornal diário. Com o jornal diário surgiram a caricatura e a fotografia. Segundo Baudelaire, o gênio francês, a fotografia iria destruir não só a pintura, mas também a poesia e a literatura. Ela destruiria tudo. Mais adiante surgiu o cinema, que apesar de descoberto no século XIX, só se desenvolveu realmente como indústria no século XX. Este último ainda pertence, mesmo que em parte, a uma cultura de qualidade. Porém, seus ramos de indústria cultural estão bem presentes e geraram o que conhecemos como TV. É exatamente neste tipo de disseminação da cultura de massa que iremos focar. A televisão é um dos meios mais fortes de comunicação de massa no Brasil, apesar das diversidades culturais e econômicas do país.
ela veicula a maioria dos bens simbólicos da cultura de massa. A telenovela é um desses bens, que tem como função fazer representações de quadros do cotidiano, levando à identificação e até mesmo à exaltação daquele modo de vida que é fictício, gerando assim moldes para a sociedade de massa. Mas isso só faz sentido porque é um maquinário muito maior chamado sociedade de consumo, onde a telenovela é um bem a ser consumido, gerando muito capital para seus produtores. A telenovela e a indústria cultural produzem os mesmos efeitos na população e tomo como exemplo novamente a alienação, que mascara as intoleráveis realidades sociais, fornecendo assim ocasiões de fuga das mazelas. Nesse aspecto, o divertimento apresenta-se como inimigo mortal do pensamento. E com a ausência do pensamento, não se tem questionamentos, muito menos atitudes efetivas por parte da população sobre os problemas sociais, políticos e econômicos. O papel alienador desta indústria chega ao ponto de manipular diversas áreas da sociedade, tendo como exemplo o consumo da população. A escolha no momento da compra de produtos diversas vezes é determinada pela mídia televisiva, as novelas, filmes, propagandas e etc. E até mesmo através de telejornais. Outro exemplo é a área da sociedade que tende à política. Diversos partidos e candidatos a cargos políticos utilizam-se da mídia para manipular e garantir o voto da população. Muitos fazem uma propaganda que pega e conseguem o cargo não por mérito intelectual ou porque desejam fazer a diferença na sociedade, mas porque possuem mais capital e mais investimentos para fazerem propagandas mais apelativas que a dos demais candidatos. Muitas vezes, candidatos que pegam são apenas fantoches nas mãos de quem já possui poder e deseja perpetuá-lo. Poder gera dinheiro e dinheiro gera poder. Um aspecto da indústria cultural que pode até parecer algo positivo é a democratização da cultura, que antes era voltada apenas para as camadas sociais que detêm riquezas. Porém, a finalidade desta democratização da cultura é apenas uma maior rentabilidade para os donos das mídias de massa, em troca de uma menor qualidade cultural para toda a população. Júlia, você não vai pra balada e pronto. Ai, você não entende! Você não vai e ponto. E você acredita que a indústria cultural tem algum efeito político nas pessoas? Sim, totalmente, porque quem tem dinheiro para pagar essa indústria cultural, muito dinheiro para pagar essa indústria cultural, para fazer propaganda para eles, propaganda subliminar, a população vai votar neles. Eu lembro quando eu sou da década de 90, eu era moça, né, eu já me lembro da política, então eu lembro quando a Globo fez um monte de propaganda pra gente votar no Collor. A maioria das pessoas votaram no Collor. E depois a gente viu o desastre que foi, né? A própria emissora levantou e depois derrubou o candidato. Então, por aí você vê como é forte a indústria cultural. Sim, com certeza. Eu tanto creio nisso que as últimas eleições que nós temos tido, tanto no Brasil como em outros países, como Estados Unidos, eles têm usado muito esse tipo de ferramenta e essas formas de abranger o máximo de pessoas possível, e têm eleito as pessoas que o país não precisa, o país não necessitaria. Então, eu acredito que tem tido um efeito político e, infelizmente, arrasador no sentido da palavra. A vida tá uma merda. Eu não aguento mais. Já sei. É tudo culpa do meu pai. Ai, eu não aguento mais. É tudo culpa sua. Eu não sou seu pai.
Você acredita que a cultura de massa acrescenta algum valor crítico ou só entretém? Ah, só entretém. Só entretém. Cada vez pior. E tá cada vez pior. Muito raro você achar na televisão alguma coisa assim que abre os seus olhos, sabe? Acho que só nesses canais assim, acabou, tipo, curta, que você vê alguma reportagem interessante assim, ou então tem até um canal de uma universidade aí que você vê alguma coisa interessante assim, ou até a cultura às vezes tem alguma coisa interessante, mas a maior parte, assim, 99% é só circo. Olha só, eu acredito que só entretém. Por quê? Porque como ela trabalha na manipulação da informação, então ela acaba prendendo a pessoa, amarrando a pessoa naquilo que eles estão passando e não dão liberdade nem possibilidade da pessoa sair dessa caixinha que eles colocaram e ela pensar e se tornar crítica. Então, na verdade, as pessoas estão sendo envolvidas por essa ferramenta, eles estão impossibilitados de pensar fora da caixa. Então, trabalha só na área do entretenimento mesmo. Meu voto de hoje é na Flávia, porque ela é muito falsa, muito estrategista, fica dando em cima do Astolfo, não aguento mais, quero ela fora desse jogo. Então, Bial, meu voto hoje vai no Astolfo também, porque é só questão de afinidade, sabe? É porque como tem que escolher mesmo alguém, é ele, sabe? Ficou um pouco mais distante assim da gente, e é isso, meu voto é no Astolfo. Você se sente manipulada? Me sinto sim, porque às vezes você tá assistindo um programa de televisão, aí você sente vontade de comer aquilo que tá passando ali. Então, todo tempo a gente sabe que tem mensagens subliminares sendo lançadas ali para vender produtos. E mesmo reportagens assim, sabe, jornalísticas, você nunca sabe se aquele jornalista ele tá falando uma notícia pura e simples como ela realmente aconteceu, ou se ali já não tem o ponto de vista do dono dessa indústria cultural para poder manipular a gente. Então, a gente sabe que o tempo inteiro a gente está sendo manipulado. Agora, a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento sabe disso, que estamos sendo manipulados. Mas a grande massa de manobra, nem isso elas têm consciência. E é terrível, né? Olha só, eu acredito que sim, porque nós compramos tantas coisas que a gente nunca usa e tudo isso é resultado de uma mídia que está sendo usada para manipular a gente com o consumismo. Se nós olharmos nas nossas casas, nós vamos achar muita coisa que nós compramos no impulso, justamente por causa desse tipo de manipulação de informação. E você vê algum problema nessa manipulação? Sim, eu vejo porque nós acabamos gastando os nossos recursos com coisas que não vai trazer nenhum benefício e poderíamos estar usando esse dinheiro em coisas mais importantes. Por fim, podemos concluir que defendemos as ideias dos pensadores da Escola de Frankfurt, visto que estes acreditavam que a indústria cultural é nociva para a sociedade, apresentando para essa acesso a uma cultura sem qualidade e que só busca lucro para seus produtores. Esta indústria surgiu com os jornais diários, passou pela caricatura, fotografia, cinema e televisão. No Brasil, esta é disseminada principalmente através da televisão, pelas telenovelas e programas que proporcionam fuga da realidade. A função de tudo isso é alienar e manipular a população em seu consumo e escolha política, por exemplo, para esses produtores de indústria cultural obterem dinheiro e poder.